água para ti, põe ela, tá? Tá bom, obrigado. Boa noite. Olha para a pessoa do seu lado aí e fala assim: que bom que você está aqui. Isso. Se a pessoa não sorriu para você, olha para ela de novo e fala: dá um sorriso para mim. Alegra minha noite. Quero agradecer aqui a essa casa, a Deus, ao bispo, a pastora. Eu me chamo Raul, eu sou casado, tenho 28 anos, conheci Jesus com 21 anos, não cresci num ambiente, uma família que entende 100% daquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Ele espera de nós. E para mim é uma honra poder partilhar de tudo aquilo que Deus tem feito, de tudo aquilo que Jesus tem feito na minha vida, na vida das pessoas que estão próximas de nós, para que de alguma forma você possa pegar algo que Jesus vai entregar aqui e usufruir disso na sua vida, para que você possa alcançar grandes coisas em Deus, amém? Então quero que você se prepare, porque eu tenho a plena convicção de que Jesus vai falar com você aqui nessa noite, amém? Quero começar com vocês lendo uma passagem lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. A gente consegue projetar aqui para a gente ler junto? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formará. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode seguir. E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, e ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, e lá também existe o bidélio, a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é Guion. E o terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Eu quero parar aqui. E quando a gente pega Gênesis, a gente fala do início. Então é onde tudo começou. E Deus fez os céus, e fez a terra, e fez o homem. E Ele viu que tudo isso era bom. E tem uma passagem lá em Gênesis que Deus fala que não é bom que o homem viva só. E para isso Ele criou a mulher. E o homem começou a se relacionar a partir daí. E nessa noite nós estamos para falar sobre amigo. E quando a gente olha para o tempo atual que nós estamos vivendo, é muito difícil nós conseguirmos desenvolver amizades verdadeiras, pessoas nas quais a gente pode contar, a gente pode olhar para a pessoa e falar: ali eu tenho um verdadeiro amigo, que quando eu abro o meu coração, eu não sou julgado, que quando eu compartilho alguma vitória, essa pessoa comemora comigo, que quando eu estou chorando, essa pessoa, ao invés de olhar para mim e me julgar, ela senta ao meu lado e chora comigo. E cada vez que o tempo passa, e isso está na Bíblia, que o amor de muitos se esfriará. E logo a gente vê que o diabo ele tem trabalhado muito nos relacionamentos, muito nas amizades, na família, fazendo com que a gente se distancie cada vez mais do plano e o projeto real que Deus estabeleceu para nós, que foi com que nós pudéssemos nos relacionar. E cá estamos nós, como igreja, e tendo a oportunidade, não só de conhecer novas pessoas, de estabelecer novas alianças, mas também poder ser uma peça fundamental para que a gente possa ajudar essa pessoa que está do nosso lado. Eu quero que você olhe mais uma vez para essa pessoa e fale assim: eu sou seu amigo.
E quando a gente olha para Jesus, e Jesus ele é a única pessoa que ele não nos decepciona. E o interessante é que quanto mais expectativa e quanto mais nós fazemos, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais Jesus nos aproxima dele. O versículo que o Christian leu ali para nós, lá em Salmos, que fala que aquele que teme ao Senhor, ele revela segredos que não foram revelados ainda a nenhum ser humano. E aqui eu quero que você entenda que tem segredos sobre a sua vida, que nem seu pai, nem a sua mãe, nem seu melhor amigo, nem ninguém aqui na terra sabe, a não ser Jesus. E eu quero deixar estabelecido com vocês a importância de você se relacionar com esse amigo, com essa pessoa, com esse ser que se chama Jesus. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, e eu sempre fui um cara muito fechado devido a várias situações que aconteceu na minha vida. E a minha mãe está aqui, ela é prova, não deixa eu mentir. Acho que ela foi lá para dentro com a minha filha. Mas eu cresci, não fui basicamente dentro de um quarto. Então eu não gostava de me relacionar, eu ficava mais fechado. E isso devido a muitas frustrações e situações que eu passei. Eu sempre fui um pouco cheinho. Agora vocês estão me vendo aqui, eu estou quase alcançando a imagem e semelhança de Jesus, viu? Mas eu sempre fui um pouquinho mais cheinho. E eu sempre fui muito zoado, enfim. Então eu sempre me fechei muito, me frustrei com muitas amizades. Quem aqui nunca foi traído por um amigo, gente? Acho que todo mundo já passou por alguma experiência de confiar e aquela confiança sua ser frustrada, de você olhar e falar assim, cara, eu acredito que essa pessoa é uma pessoa que eu quero caminhar por toda a vida, e aí quando você menos espera, essa pessoa te surpreende e te frustra, e conta mentira, e te rouba, e faz coisas que até você não consegue entender o motivo pela qual essa pessoa fez isso. E geralmente a resposta que a gente dá para essas situações é nos fechar, é retrair. E foi muito isso que eu fiz. Até chegar num nível que nem eu sabia me relacionar com as pessoas mais. De eu chegar e ao invés de eu estabelecer uma boa conversa, eu feria muitas pessoas. Mas Jesus chegou na minha vida. E aí minha história começou a mudar. E mudou muito. Porque as pessoas que me conheciam antes e que olham para mim hoje, elas falam assim, cara, você é um milagre. Pessoas que muitas das vezes, e quando a gente começa o processo de conversão, de conhecer a Jesus, de experimentar esse sobrenatural, e é algo fantástico, é normal com que as pessoas olhem para nós e falem assim, ixi, vai ser mais um crente, ixi, vai dar dinheiro para o pastor. O Christian trabalhava comigo, ele presenciava as pessoas falando isso o dia inteiro na minha cabeça. Só que o Jesus que eu conheci, cara, o Jesus que se fez presente na minha vida, ele me abraçou de tal forma, ele se mostrou de uma forma que impactou a minha vida de tal forma que eu não conseguia e não consigo pensar em outra pessoa, dar vazão para aquilo que as pessoas estavam falando, sendo que ele estava aqui dentro, vivendo dentro de mim. E por mais que as pessoas falavam um monte de coisa, eu tinha a plena convicção que Jesus tinha chegado na minha vida e que ali estava começando um novo tempo na minha vida. E eu quero declarar sobre a sua vida. Às vezes você está aqui, você já teve experiências grandiosas com Jesus, mas a chama, ela não está queimando na mesma intensidade. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero que você levante a sua mão, que a glória da segunda casa,
a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aquele primeiro amor que um dia queimou e que por situações, problemas, circunstâncias tem se apagado, nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa tomar a sua vida, possa trazer à memória coisas que você viveu lá atrás, resgatar isso dentro de você e te mostrar que isso é só o começo daquilo que Deus vai escrever na sua vida e que há grandes coisas para você viver em Deus ainda, amém? E eu vivendo tudo aquilo, e eu falei assim, é impossível eu viver esse amor com Jesus, eu ser amigo, nesse nível de eu colocar o meu joelho no chão, fazer uma oração, e as coisas acontecer, e eu não conseguir mostrar para as pessoas esse amigo, porque o Jesus que eu ouvia falar, era uma pessoa distante, era uma pessoa que as pessoas colocavam em um nível que eu pensava, eu nunca vou conseguir acessar esse cara, porque esse cara é importante demais. E eu olhava para aquilo e falava, é impossível alcançar esse Deus, é impossível alcançar esse Jesus, ele está muito longe, eu tenho que ser muito certinho. E vem Jesus e se apresenta de uma forma muito diferente daquilo que as pessoas falavam. E vem Jesus e quando eu estou orando, ele vem e senta ao meu lado. E é um Jesus que falou, não precisa ficar querendo falar ou se mostrar algo que você não é, o que me interessa é o seu coração. E a minha missão com você aqui é aproximar de você e te amar e cuidar de você e compartilhar de coisas boas e também de coisas ruins. É uma amizade verdadeira. E eu não entendendo tudo aquilo, eu falei, cara, as pessoas precisam conhecer esse amor, as pessoas precisam conhecer esse Jesus, que Ele é Deus, mas Ele também é amigo. Ele sonha com você, Ele acredita em você. E eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, o Christian conhece ele, o nome dele era Mateus, é Mateus. E eu estava orando para trazer uma palavra para essa casa, e Deus me fez questão de trazer à memória essa pessoa. Essa pessoa, ela cresceu, os rins dela parou de funcionar, então ela fazia hemodiálise toda semana. Ela não conseguia urinar, então ela tinha que fazer hemodiálise toda semana. Eu não entendo muito disso, gente, mas eu sei que ele ia no hospital e ele colocava aparelhos que tiravam o sangue e aí tirava não entendo muito bem, mas eu sei que o braço dele era muito ferido por conta disso, e ele sofria muito por isso. E na igreja que eu conheci Jesus, lá tem um culto para jovens, e eu lembro que eu fiz um convite para esse cara. Eu falei assim, cara, tem uma festa no sábado, é só para jovens, eu quero que você vá comigo. Porque quando a gente chega para pessoas que não conhecem Jesus, esse Jesus amigo, esse Jesus presente que a gente conhece, as pessoas pensam que quando a gente faz um convite para ir à igreja, elas pensam que elas têm que viver uma vida certinha, que elas não vão ver mais televisão, que não pode sair mais, que não pode, pensa que acabou a vida. E aí esse Mateus virou para mim e falou assim, e lá vai ter muita mulher? Que ele estava pensando que era uma balada, alguma coisa nesse sentido. Eu tinha 21 anos de idade, ele tinha acho que 20 também. E ele perguntou, e lá vai ter muita mulher? E eu falei para ele, vai ter muita mulher lá. Aí ele falou, não, então eu vou. Eu falei, então beleza, vamos nessa. E eu não falei mais nada, gente. Eu não falei mais nada. E esse cara foi. E na hora que ele chegou lá, o que ele descobriu? Que era uma igreja. E aí ele falou assim para mim, cara, por que você não me falou que era uma igreja? Eu falei, você não perguntou? Você perguntou se tinha mulher, eu falei que tinha, olha o tanto de mulher que tem aí. E aí eu lembro que no primeiro louvor, Jesus pegou ele. E ele chorava tanto, e ele chorava tanto, eu olhando para aquilo ali, e eu no meu cantinho ali orando, falando, Jesus, se apresenta a ele, dessa forma que o Senhor se apresentou a mim.
E eu lembro que Jesus tomou ele naquela noite. E essa foi a primeira pessoa que através de mim Jesus se apresentou. E eu lembro que a gente começou a caminhar junto. E um dia ele chegou para mim e falou assim: desculpa, viu, gente? Eu lembro que um dia ele chegou para mim e falou assim: cara, a gente lê na Bíblia, a gente foi no culto e uma pessoa falou que Jesus, ele faz milagre, ele opera o sobrenatural na vida das pessoas. E cara, eu tenho um sonho. E eu falei assim: e qual que é seu sonho, Mateus? Qual que é seu sonho? E ele virou para mim e falou assim: eu tenho um sonho de fazer xixi. Já tinha mais de 10 anos que ele não fazia xixi. Obrigado. Já tinha mais de 10 anos que ele não fazia xixi, ele não ia ao banheiro. E para nós é algo muito simples, gente. A gente faz isso todos os dias. A gente faz isso todos os dias, mas ele não. E eu falei para ele assim: o nosso amigo vai fazer com que isso aconteça na sua vida. E nós vamos juntos fazer um jejum. E nós vamos jejuar durante 7 dias. E nós vamos orar junto. E vai acontecer, Mateus. Você vai fazer xixi. E a gente começou a fazer o jejum juntos. A gente começou a orar. E aí passou o primeiro dia e nada, e o segundo dia e nada, e o terceiro, e a gente orando e falando: Jesus, cadê você? O que está acontecendo? E foi no 5º dia e nada, e no 6º dia também não. E aí vai chegando no momento final, né? A gente vai ficando um pouco desconfortável, porque, cara, está acabando o tempo. O prazo que a gente estabeleceu foi 7 dias para que isso aconteça. E ele me mandou uma mensagem falando assim, ó: no 6º dia, isso já era umas 11 horas da noite, ele mandou uma mensagem falando assim: cara, se Jesus não fizer, tá tudo bem, a gente tenta de novo, a gente faz oração de novo, a gente faz outro jejum, porque eu já estou impactado com esse Jesus que você está me apresentando, e que eu estou experimentando disso. E eu falei para ele assim: amém, cara, eu também entendo tudo isso que você está me falando, mas eu creio que Jesus vai fazer acontecer. Nós ainda temos tempo. E eu desliguei o telefone e fui orar e falei: Jesus, não sei o que foi seu combinado, o que o senhor está pensando, mas libera isso na vida dele. Muitas das vezes, gente, Deus só está esperando um posicionamento nosso. A Bíblia fala lá em Êxodo que tinha um momento que Moisés subiu e foi escrever as tábuas junto com Deus. E aí, na hora que Moisés desceu, ele viu que eles tinham criado lá um bezerro de ouro, e eles estavam adorando isso. E Moisés ficou enfurecido e quebrou essas tábuas. E Deus foi lá e falou assim: cara, eu vou matar todo mundo, eu vou destruir tudo. E Moisés falou assim: se você pegar para ler na Bíblia, a Bíblia fala assim, ó: o senhor tem que se arrepender, que existe uma promessa que o senhor fez para esse povo. Moisés começou a pregar para Deus, irmão. Moisés começou a pregar para Deus: não, você tem que se arrepender, o que você está falando? E aí Deus falou para Moisés: prepara esse povo que eu vou me apresentar para eles. E aí Moisés foi lá e deu a ordem para todo mundo abrir jejum, fazer jejum, porque Deus queria se apresentar para eles. Qual que era o motivo real de Deus querer descer para ter com o seu povo? Relacionamento. Isso foi estabelecido desde o princípio. Deus ia todos os dias ter com Adão relacionamento. Nós precisamos disso. E aí a Bíblia relata que quando Deus desceu,
E Deus é chique, né? Porque Ele não desce de qualquer jeito. A Bíblia relata que teve trovão e que foi aquela barulheira e Ele desceu. E o povo, por não conhecer a Deus, o que o povo fez? Correu, se escondeu, ficou com medo. E se você pegar para ler a Bíblia, os mandamentos que Deus escreveu através de Moisés, foi logo depois desse fato. E o que a gente entende? Que o plano real de Deus não foi necessariamente escrever nas tábuas a forma como você tem que se relacionar com Ele. Esse nunca foi o plano real de Deus. Esse foi tipo o plano B dele, porque o plano A sempre foi eu e você, você e eu, e a gente desenvolver um relacionamento, e a gente poder caminhar junto. Porque sabe quando você conhece um amigo, você conhece uma pessoa? Eu não conheço muitas pessoas que estão aqui, mas se eu pego meu irmão, por exemplo, Pedro, a gente viveu junto durante muito tempo na mesma casa. Ele sabe o que eu gosto e eu sei o que é ele, e isso devido ao fator tempo. E o fator tempo gera intimidade, sim ou não? Agora, como que é o seu nome? Marlon. Pensa o Marlon. Eu começo a conversar com o Marlon. Eu não conheço ele. E aí, ele, por uma obra de Deus, ele abriu as portas da casa dele para mim. E aí, eu vou lá e entro na casa dele. E o Marlon, ele gosta muito de ver futebol. Eu acertei ou não? A esposa, é a esposa? Ela já concordou, então acertei. E ele gosta muito de ver futebol. E eu chego lá e eu não gosto de futebol. Eu gosto de assistir outra coisa. E eu sento no sofá dele na hora do futebol e ponho um outro canal para que eu possa assistir. Eu não tenho, deixa eu colocar eu não tenho intimidade com o Marlon. Eu não sei o que ele gosta e o que ele deixa de gostar. E aí isso começa a causar o quê? Atrito. Começa a dar problema. Mas com o passar do tempo, as coisas vão se ajustando. A Bíblia tem um versículo que fala: ferro com ferro se afia. E aí a gente começa a se afiar. Mas como é possível nós desenvolvermos relacionamento? Com o tempo, tendo tempo de qualidade. Por que a Bíblia fala tanto para você orar, ler Bíblia? O bispo fica aqui, eu tenho certeza. Irmão, você precisa ler a Bíblia. Irmão, você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Por mais que eu fique aqui em cima, entregando para vocês palavras, ministrações, uma metodologia, aquilo que a Bíblia ensina. Se você não tiver essa iniciativa, essa proatividade de buscar a Deus, você não vai conseguir desenvolver relacionamento com Ele. Existe um caminho, a Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos ter esse senso de responsabilidade, de buscar a Deus, de ter relacionamento com Ele. Porque quanto mais relacionamento nós temos, mais Ele se revela a nós. E voltando para o Mateus, e já era 11h30, e eu orando e falando: Deus, faz a tua obra, libera o teu milagre, se mostra a Ele, Jesus. 11h59, ele me manda mensagem: cara, eu estou aqui no banheiro, eu estou fazendo xixi. Irmão, naturalmente falando, como isso é possível? Há mais de 10 anos sem ir no banheiro, e você está aqui hoje, e você está descrente, mano, que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Cadê a sua fé? Sacode seu irmão do lado e fala: cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Esse problema, essa situação que você está passando, não é nada perto do tamanho do seu amigo Jesus. Não é nada. E aí, vou adiantar aqui. A gente começou a orar pela cura dele, para que Deus devolvesse
para que os rins dele funcionassem. E aí passou por isso tudo, a gente conseguiu o transplante dele, fez o transplante dele. Só que aí aconteceu um fato impressionante. Olha para você ver como Deus se move. Ele fez o transplante, irmão. E o transplante, o rim que foi da mãe dele, transplantou para ele. Para um rim, quando é da mesma família e deu compatibilidade, a compatibilidade que tinha dado, segundo os médicos, foi de 80%. Então tinha 20% de chance de dar errado. E aí fez o transplante, adiantando aqui, foi lá para Uberaba, fez todo o processo. O médico chegou para ele e aí começou a dar rejeição. E o rim parou de funcionar dentro dele. Os médicos iriam tirar o rim que tinham colocado dentro dele. A mãe dele pega o telefone e me liga desesperado. Eu aqui em Uberlândia: Raul, o rim não deu certo. O corpo dele rejeitou o rim, não está funcionando. Os médicos querem tirar porque está perigoso. Pode dar problema de saúde. Os médicos querem tirar o rim. Eu falei: não tira não, espera que a gente vai. E aí eu lembro que a gente pegou o carro, eu e minha esposa, e a gente foi lá para Uberaba. E cara, aquilo que Deus faz é perfeito. Nós não podemos aceitar metade da bênção. Nós não podemos deixar o diabo minar a nossa fé, tirar aquilo que Deus prometeu para nós. E nós fomos lá para Uberaba e nós oramos, falando: Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Nós queremos 100% dessa bênção. No outro dia ele estava saindo do hospital 100% curado, o rim funcionando, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Fala para a pessoa do seu lado: esse é o nosso Deus, esse é o nosso amigo. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Quero ler, vocês projetem aqui para mim, Lucas, capítulo 24, do versículo 13, e nós vamos ler adiante. E aqui está uma passagem que mexe comigo todos os dias. E todas as vezes que o meu coração, as minhas emoções, elas se abalam por problemas, nós precisamos entender que nós somos seres humanos e que nós temos muitos problemas, e nós passamos por várias situações, e principalmente nos dias de hoje, que a informação se tornou algo de muito fácil acesso. Então muitas coisas têm acontecido há muito tempo, nós somos bombardeados de coisas o tempo inteiro, e nós não conseguimos muitas das vezes administrar isso. E aí vem ansiedade, vem depressão, vem problemas de saúde, e é filho, é esposa, é marido, é trabalho, e são muitas situações que acometem a nossa vida, que vem, bate a nossa porta e tenta minar a nossa fé o tempo inteiro, e que tenta tirar a gente do propósito, daquilo que Deus estabeleceu. E é bom que a gente tenha em mente quando essas coisas acontecem com a gente, porque cara, a Bíblia até fala sobre isso, Eclesiastes 3, existe um tempo para todas as coisas. Tem tempo que é tempo de chorar, irmão, e a gente tem que chorar. Tem tempo que é tempo de fartura, e aí nós temos que ser felizes e comemorar a fartura. Tem tempo que nós vamos estar pleno de saúde física, saúde emocional, espiritual, e nós temos que ficar felizes por isso. E tem tempo também que as coisas não vão conforme o planejado, e também está tudo bem, porque o Deus que a gente serve, Ele é o Deus quando está tudo bem e quando está tudo ruim. Só que nós precisamos ter entendimento de que quando está ruim, nós precisamos ter para onde correr, nós precisamos ter dentro de nós a palavra, porque é isso que nos guarda. Nós precisamos ter pessoas que nós confiamos, pessoas que se apoiam naquilo que Deus diz, e não naquilo que o seu próprio coração diz, no seu próprio entendimento. E é por isso que é bom que a gente venha à igreja, irmão. Por isso que é bom nós estarmos envolvidos em atividades. A Bíblia fala que quando um irmão cai, feliz daquele que tem outro para dar a mão.
e fala: irmão, estou com você. E ele não está falando de descrente não, gente. Ele não está falando de pessoas que não conhecem Jesus, ele está falando de pessoas que conhecem Jesus. Então ele está dando código para nós: ei, tenha cuidado, porque pode ser que você caia. Mas ele nos fala que é importante que nós estejamos em comunhão com os irmãos, que é ali que ele ordena a bênção. É importante que a gente esteja o tempo todo se afiando com os nossos irmãos, nos preparando, nos capacitando. É importante que a gente esteja aqui na casa dele, ouvindo. A fé vem pelo ouvir da palavra. E quando eu estou falando isso aqui, quando Jesus está ministrando no seu coração, ele está vivificando a sua fé. Ele está trazendo, pegando aquela chama que às vezes estava se apagando e está soprando para que acorde. Olha o tanto de pessoas que estão perto de você e que muitas das vezes está sem fôlego, não estão conseguindo reagir, estão suicidando, estão se matando, tirando sua própria vida. Você está aqui recebendo alimento direto do trono do Senhor. Não deixe com que o diabo, tire aquilo que Deus está te entregando. Se você está aqui, você carrega essa responsabilidade de ser um ministro do Evangelho de Jesus. Vamos ler aqui, por favor, projete aqui para mim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, gente, que paciência, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Próximo. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos. Só até aí, obrigado. E Jesus está falando para você hoje: não queima o nosso coração enquanto Jesus está ministrando aqui nessa noite. E sabe,
os olhos deles estavam tampados por causa de problemas, de circunstâncias. Cadê o nosso rei? Cadê aquele que ia ressuscitar no terceiro dia? Ele sumiu, ele desapareceu. Cadê o nosso amigo? E ele desesperado com aquela situação. E aqui vai uma lição: nunca tome decisões quando você estiver emocionalmente abalado. Não tome decisões, permaneça onde você está. E eles começaram a retroceder para a terra de onde eles vieram. E gente, isso é muito comum no nosso meio. Quantas vezes os problemas vêm, as circunstâncias vêm, a nossa falta de fé bate à nossa porta e a gente quer retroceder, a gente quer voltar. E cara, estava no terceiro dia, Jesus tinha um monte de coisas para fazer, e eu tenho certeza disso. Mas não, ele parou tudo que ele estava fazendo, e ele foi caminhar com aquelas duas pessoas. Ele foi caminhar com aquelas duas pessoas. E nessa noite, eu tenho a plena convicção que Jesus está parando tudo que ele está fazendo para caminhar com você, para escrever uma nova história na sua vida. Seja você uma pessoa que já caminha há muito tempo com Jesus, ou uma pessoa que está chegando agora. Às vezes você está ouvindo isso pela primeira vez. Eu estou aqui para te falar, irmão, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é soberano. Ele é rei de tudo e de todos. Ele é criador do universo. Mas entenda, ele também é seu amigo. Ele também é seu amigo. E aqueles dois, eles estavam voltando, estavam tristes, chateados, frustrados. E eles ficaram até nervosos com ele, porque não sabia que era ele. Ele falou: não é possível que você não sabe o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Todo mundo está sabendo, Jesus morreu, foi crucificado. E sabe, às vezes Jesus está falando com você. Já falou através de Moisés com a sua vida, através de Abraão, o pai da fé. Já falou através de Elias, Eliseu. Já falou através de Jesus, de Paulo, de Mateus, de Lucas. Já falou através do bispo. Já falou através da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo que está aqui. Por que tu não escuta? Por que tu não escuta? Não deixa a incredulidade tomar o seu coração. Não deixa os problemas, as situações te tomar aquilo que você tem de mais precioso nessa vida, que é o seu amor por Ele, cara. Isso não tem preço. Isso não tem valor. Não interessa a situação que você esteja passando. Escolha pelo seu amigo sempre, porque ele sempre estará lá. Olha o tanto de coisa errada que eu já fiz e que eu faço até hoje. E eu coloco o meu joelho no chão e eu oro e ele está lá. Olha quantas coisas você já fez e você coloca o seu joelho no chão e ele está lá. Olha quantas coisas você já fez e hoje Jesus está falando com você. Enquanto ele falava, o nosso coração queimava, dizia aqueles dois que estavam caminhando para Emaús. O nosso coração queimava. Que essa chama, que esse fogo, que esse relacionamento, que aquela intensidade, que isso possa ser restabelecido na sua vida em nome de Jesus. Que o seu espírito possa ser transbordado pelo Espírito de Deus nessa noite. Que isso possa cair sobre a sua alma, que possa transbordar no seu corpo. Que as pessoas ao te verem, elas possam ver Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, você não vai precisar falar nada.
As pessoas só de aproximar de você, meu amigo, ela já vai ficar queimando, ela não vai entender nada e falar: cara, você tem alguma coisa diferente. Eu quero viver o que você vive, eu quero sentir o que você sente, eu quero viver isso que você está vivendo. Isso é algo que Deus entregou para você. Não deixe que o diabo te tome isso. Não deixe que o diabo te tome isso. Deus entregou uma palavra para essa igreja e por isso que ela está aqui. Deus entregou uma palavra para você através dessa igreja e por isso você está aqui. E Ele não te entregou para você ficar parado e assistindo as coisas acontecer, não. Ele te entregou para que você vá à luta, para que você interceda por essa igreja, para que você transmita o amor dele para outras pessoas. Irmão, quantas pessoas poderiam estar aqui ouvindo isso, que não tem nem noção que Jesus pode ser um amigo, e que está perdido lá fora, que tem a visão de que Deus é algo distante, é algo inacessível, que a pessoa tem que ser pura demais para acessar Jesus. Quantas mentiras o diabo tem contado para essas pessoas lá fora. Irmão, Jesus é simples, Jesus é amigo. Jesus luta as suas causas. Você não precisa ir muito longe para saber disso. Olha o tanto de situação que você já passou e Jesus sempre esteve lá. Olha quantos milagres Jesus já realizou na sua vida. E por que você dá espaço ainda à incredulidade, a não crer que Jesus pode fazer infinitamente mais, sendo que Ele já fez na sua vida? Não aceita nada menos do que aquilo que Deus prometeu para você. A Bíblia fala lá em Efésios que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Ele nos entregou, Ele fala que nós era órfãos, mas que através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia fala que até os passarinhos têm o que de comer, quem dirá que somos nós, os filhos. A Bíblia fala que se até você, que é pai, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá eu que sou Deus, eu que sei de todas as coisas. Deus te deu uma posição, irmão, não só de amigo, mas de filho. Entenda, onde você pisa a planta dos seus pés, você carrega essa unção, você carrega esse poder, essa autoridade. O diabo sabe quem é você de longe. Você não precisa abrir a boca, ele sabe que você é filho. Ele sabe que você é amigo de Jesus. O seu chamado é para que você estabeleça novamente o seu relacionamento com Ele. Hoje Jesus te chama de volta. Se você está aqui nesse lugar, nessa casa, e você já queimava, eu quero liberar uma porção dobrada sobre a sua vida. Você vai queimar muito mais. Se você lia a Bíblia 1 hora, você vai ler 2. Se você orava 2 horas, você vai começar a orar 3 horas. Se você tirava tempo para evangelizar, você vai fazer o dobro. E Jesus vai estar com você e vai ser algo tão natural quanto a luz do dia, meu amigo. Você não precisa se esforçar tanto, você não precisa colocar tanta força, porque Ele é contigo. A gente olha para Josué e Caleb, a gente pensa que eles eram corajosos porque eles olharam para aquela terra e falaram: ali dá a gente, podemos ir. Enquanto os outros estava todo mundo falando: não, os caras é grande demais, a gente não vai conseguir acessar aquela terra não, é demais para nós. E os dois estavam ali: não, a gente consegue, pode ir que vai dar bom. A Bíblia relata que quando nós somos aperfeiçoados no amor, não existe medo, irmão. Tem muita gente que pensa que o oposto de medo é coragem. Não é.
Só aquele que é aperfeiçoado no amor de Cristo. Só aquele que é aperfeiçoado no amor de Cristo não teme, não tem medo. Tanto é que quando Deus, e é uma coisa que marca o livro de Josué, é que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Irmão, pensa comigo. Muitas pessoas pensam que Josué era forte e corajoso. Eu já tenho outro entendimento disso. A visão que Deus me deu é que Josué entendia a posição dele em Deus. E eu tenho certeza que existia um medo no coração dele, sim. Mas ele entendeu que ele não ia no nome dele, ele ia no nome de Deus. Era o Senhor dos senhores, era o Deus de todos os exércitos, estava dentro dele. Mas eu tenho certeza que existia medo nele, porque para Deus aparecer e falar: Josué, seja forte e corajoso, é porque existia medo dentro dele. Deus não ia liberar essa palavra se não existisse medo dentro de Josué. Às vezes, quando falta fé para nós, Deus aparece para nós e fala: tenha fé, creia. Ah, meu irmão, se você soubesse o tanto que Jesus te ama, se você soubesse o tanto que Jesus anseia por ter momentos de intimidade com você. Ah, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas é por isso mesmo. Quando Ele pagou o preço lá na cruz, Ele não pagou pelo Raul ou pelo Pedro, não, foi por todos. Foi por todos, foi do menor ao maior. Jesus ama a sua vida, irmão. Não deixa o diabo te roubar essas coisas, não. Ah, mas Deus já tem muito para fazer, os meus problemas eu resolvo. Não, cara, não. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quero que você feche seus olhos. Ah, Jesus, nosso amigo Jesus, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, toma a nossa vida, Jesus. Toma a nossa vida, Jesus. Nos ensina, Jesus, a nos relacionar com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor anseia por isso, mas muitos de nós às vezes não entendemos isso. Que nessa noite o Senhor possa derramar, Senhor, uma porção dobrada sobre essa casa de entendimento, de convicção, de filiação, de quem nós somos em Ti. Que situações, que problemas não venham roubar, Senhor, tudo aquilo que nós temos construído juntos com o Senhor. Que o Senhor
Senhor dê o entendimento de que quando acontecer essas coisas, que nós possamos intensificar os nossos trabalhos, intensificar as nossas orações, a nossa leitura, a nossa fé. Eis aqui uma igreja, Senhor, que ora pelo sobrenatural do Senhor, que busca o Senhor, que tem sede de Ti. Ah, Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem que toda cadeia se quebre, que todo grilhão que tem segurado o teu povo, que tem impedido o teu povo de avançar, em nome de Jesus, caia por terra. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo. É a tua presença, é a tua presença. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo.